Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o dedo no like, não se esquece de assinar o nosso canal e também liga o sininho de notificações, né, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E aproveitando, já segue também o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais, é só procurar pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, que se encontra em semana decisiva para fazer os últimos ajustes aí para sua estreia na Série B no sábado, né, às 11 da manhã, contra o Operário, como vocês bem sabem. O elenco se representou hoje depois de 2 dias de folga e com uma novidade. Sarrafiore já treina junto aí com seus companheiros, né, e aguarda os trâmites burocráticos para saber se já pode ficar à disposição do Marcelo Cabo para a estreia no fim de semana aí na competição. Já o Daniel Amorim, o mais recente reforço aí, foi anunciado ontem, não é mesmo? Esse aí deve se juntar ao grupo apenas amanhã. Aliás, o que vocês estão achando dessa contratação, hein? É sem dúvida aí a aposta mais low profile que o Vasco fez até aqui na temporada, né? O Vasco já contratou 9 jogadores e na sua grande maioria os outros jogadores foram jogadores de mais renome, né? Aquele jogador que tem nome, mas está em má fase, então procura tentar reerguer a carreira no Vasco, né? De quem que eu tô falando? Marquinhos Gabriel, Zeca, Vanderlei, Rômulo, até mesmo jogadores que são menos consagrados, tipo Morato, Léo Jabá, Hernando, o próprio Sarrafiore. São jogadores que vieram aí com um currículo um pouco mais recheado, né? Um pouco mais de moral do que o Daniel, que, cara, realmente é um jogador aí que quase ninguém na torcida conhece, né? Um jogador de 31 anos e que teve aí como pontos altos na carreira até aqui, o quê? A passagem pelo Paysandu, pelo Avaí. É pouco, né? É pouco aí em relação, principalmente, a esses outros reforços que o Vasco trouxe até aqui. Mas apesar disso, eu tô aprovando essa contratação, viu? Tô confiante aí de que o Daniel Amorim pode funcionar sim. Por quê, né? Primeiro que é um jogador que vem aí praticamente sem custo. Salário deve ser muito baixo, até pelo histórico dele, né? O Passa também joga duro ali, deve ter feito aquele contrato de produtividade. Então, quer dizer, é uma aposta aí onde o Vasco tem muito pouco a perder, né? O Vasco, se Daniel for um fiasco aí, o que o Vasco vai perder? Então isso já é uma vantagem. Agora, outras qualidades que o jogador tem. Mal ou bem, é um jogador com experiência de Série B, tem aí uma carreira toda, 31 anos, já é um jogador mais experiente. Jogou em CRB, jogou em Avaí, jogou em Paysandu. Quer dizer, é um jogador que está acostumado com esse tipo de competição, né? E a gente estava até comentando, foi no podcast, né, do AV. Você aí, ó, fica essa dica. Se você ainda não acompanha a gente, procura aí no seu agregador de podcast favorito. Ah, não gosta de podcast? Então vai lá no nosso segundo canal aí, o AV+, procura pelo nosso podcast, que essa semana a gente vai discutir a composição do elenco do Vasco, né, fazer um balanço aí do elenco. A gente apontava que falta, às vezes, jogadores com mais experiência de Série B, né? Tem jogadores experientes, mas normalmente são jogadores que têm mais uma experiência de Série A, não conhecem muito bem a competição. E aí o Daniel Amorim vem para suprir essa lacuna, né? Um jogador que sabe muito bem o que esperar pela frente. Fora que é um jogador que vem num bom momento, né? Tá numa boa fase da carreira. E aí muitas vezes eu acho melhor você apostar num jogador que é mais limitado, mas que está no seu auge, que pode trazer mais para o grupo, pode ajudar mais, né? Até por uma questão de expectativa, do que você contratar aquele jogador badalado, o jogador tem maior nome, né? Maior banca, mas você vai ver o auge da carreira dele, né? Ele construiu o nome dele
10 anos atrás e agora tá aí só jogando com nome, né? Se você olha para trás aí nas últimas temporadas, alguns reforços do Vasco, e você vai entender o que eu tô dizendo. O jogador que veio aí, a gente só contratou o nome, de futebol mesmo, pouco foi apresentado, né? E o Daniel, que nem eu falei, Daniel Amorim, não. Ele tá na boa fase aí da carreira dele. As últimas passagens dele, ele jogou aí em 2019 e 2020 no Avaí. Fez poucos jogos, né? Ele fez 22 jogos como titular, mas fez 16 gols. Então, quer dizer, jogou pouco? Jogou pouco. Mas por quê? Eu acho que é por conta das características dele, né? É um jogador que funciona para um tipo bem específico de jogo. Então, assim, é quando você quer ali um jogador alto para fazer essa jogadinha aérea, chuveirinho na área, de repente final de jogo, ou uma partida onde você vai jogar por uma bola. Mas o importante é que quando ele é acionado, ele costuma entregar, né? Que nem eu falei aí, ó, 22 jogos, fez 16 gols, foi o artilheiro do Campeonato Catarinense em 2019 e nessa temporada agora, que ele foi para Tombense, né, também, nos poucos jogos, jogou poucas partidas, 7 jogos, mas fez 6 gols. Quer dizer, é um jogador aí que tem uma média alta, né? É pouco às vezes acionado, pouco escalado, mas quando joga, costuma fazer gol. E vem para completar essa lacuna no elenco que a gente comentou, que é a bola aérea. É uma deficiência do Vasco, a gente vem apontando isso aqui com bastante insistência, não é mesmo? E o Daniel, pela sua altura e pela sua qualidade na bola aérea, ele pode ajudar a gente lá atrás. Se tiver um escanteio ali do adversário, ele vai ajudar, né? Lá com seu 1,91 m a cortar a bola e principalmente lá na frente. Vai ser mais uma opção aí, dependendo da circunstância, pode ajudar. Pega a última partida do Vasco mesmo contra o Botafogo, teve um momento ali no início do segundo tempo, o Vasco conseguiu uma sequência de uns 4, 5 escanteios, jogou a bola na área ali e, pô, não conseguiu criar uma chancezinha de gol um pouco mais clara, né? De repente aí, com o Daniel Amorim, isso muda, né? Essa é a nossa expectativa, pelo menos. O próprio Alexandre Pássaro, ele falou disso na semana passada. Tanto na coletiva que ele fez para anunciar aí a compra do Galarza, quando a entrevista que ele deu depois no podcast lá do Globo Esporte, ele apontou como que o Vasco precisava de um jogador com essas características, né? Um atacante que fosse forte pelo alto, que tivesse experiência, que fosse bom na bola aérea. Inclusive, aí eu vou entrar no assunto aqui, né, principal do nosso boletim hoje, que é essa questão do Alexandre Pássaro. Mas antes de entrar nesse assunto, vou chamar o Flávio Dias, tem um recadinho para passar para vocês. Então, com a palavra, Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços, R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Beleza, bora então agora falar do Alexandre Pássaro aí, né? Que eu acho que a gente pode começar a prestar atenção, mais atenção ainda, né, no que o Alexandre Pássaro fala, né, não? Porque esse passarinho aí é um passarinho que pia pouco, vendeu o Thales lá pro New York City e ninguém ficou sabendo, né? Só ficou sabendo quando o negócio já estava assinado, o próprio Daniel Amorim também. A gente ficou especulando aqui sobre quem o Vasco podia contratar de atacante, mas em nenhum momento se especulou o nome do Daniel Amorim, só quando o Vasco anunciou que a torcida, a imprensa, todo mundo ficou sabendo do interesse do Vasco, né, no Daniel Amorim. Mas acontece que quando esse passarinho pia aí, ele costuma dar umas pistas nas suas piadas, né? Ele costuma ali meio que deixar subentendido o que tá para acontecer. Sabe, é que nem aqueles filmes da Marvel, você aí que for mais nerd, acompanhar esses filmes, sabe? Filme da Marvel, de super-herói, tem aquelas pistas que eles vão deixando, um personagem que, pô, pra quem já leu o quadrinho, sabe que aquele personagem fez aquilo, então significa que a história pode caminhar pra esse sentido. Pois é, acho que a gente com o Pássaro
pode seguir a mesma linha aí. Se começar a prestar mais atenção, ver um pouco além do que ele está comentando, vai perceber que nada do que ele fala ali é por acaso, né? A gente, de novo, volta aí na última semana, coletiva que ele deu, entrevista pro GE, tanta coisa que ele falou ali, parece que estava jogando as palavras, estava assim, falando de improviso, e quando a gente foi ver, né, informações relevantes. Coletiva, lá na terça-feira passada, para anunciar que a compra do Galarza. Aí ele comentou, a gente tem umas deficiências ainda, acho que a gente precisa de um jogador que tem um bom chute de fora da área, a gente vê essa deficiência no elenco. Pá! Logo depois da entrevista anunciou o Sarrafiori, que tem essa característica, né, de um bom arremate de fora da área. Quer dizer, já estava ali, já estava com um cara contratado, já estava dando a pista para que ele fosse ligado. Atacante, mesma coisa. Falou tanto na coletiva quanto na entrevista pro GE, que achava importante que o Vasco tivesse um centroavante alto, um centroavante experiente, que na bola aérea. Só faltou falar assim, que tem 1,91 m. Deu a ficha completa do Daniel Amorim ali, né? E, agora aí, na segunda-feira, anunciou o Daniel Amorim. Então, eu acho que a partir daí, né, a gente já pode começar a pegar outras declarações do Pássaro e meio que tentar aqui decifrar, né, e locubrar quais vão ser os próximos passos aí da nossa comissão técnica, não é mesmo? Por exemplo, na entrevista lá pro GE, ele falou que acha que o elenco tá inchado. O Vasco tá aí com 38 jogadores no seu elenco profissional, ele acha que pode chegar ali nos 30. E aí ele comentou, né, que alguns jogadores que são da base já estouraram a idade, então não pode mais jogar nos júniores, mas também não vão ter muita chance no profissional, né? Tipo o Lucas Santos, está treinando separado, o Everton também, volante, né? Lucas Imperiano, até alguns jogadores desses 38 aí, que são da base, mas não vão ser aproveitados, já estouraram a idade. Então, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém diante disso, se nas próximas semanas aí a gente começar a ver anúncios desses jogadores sendo passados para frente, ou negociados, né? Seria o ideal, ou então emprestado que sejam para clubes da Série B, não sei, de repente Portugal. Não vou ficar surpreso se isso acontecer, né? E no quesito reforços, que é o que vocês gostam de saber mesmo, eu acho que o Pássaro também deu uma boa indicativa aí de qual deve ser o próximo reforço, né? E se seguir aí a linha dos últimos comentários, um reforço que é capaz de ser anunciado aí até nos próximos dias, na próxima semana, já para esse comecinho aqui da Série B, né? Não, nem pensando naquela janela do meio do ano, não. Porque ele foi também bem específico sobre esse outro jogador que ele tá de olho, né? Que é um jogador ali que pudesse ser um reserva pro Zeca, um reserva para a lateral esquerda com uma característica mais defensiva, né? O Zeca ele é mais ofensivo, o Riquelme também, que é o reserva imediato hoje, ele é mais ofensivo, então ele pensou num jogador que poderia mudar um pouco, né, as características da posição, sendo um jogador mais defensivo, um jogador que fosse polivalente também, né, para poder ser uma opção para volância de repente, ou para zaga. Insisto, ele está sendo bem específico também, já deve ter aí um nome na cabeça, já deve ter até meio que alinhado com esse jogador. Quando o Pássaro começa a ser muito específico, a gente percebe que ele já está com alguma coisa engatilhada, não é mesmo? Agora, qual é o nome? O nome desse jogador? Aí vocês vão me pegar, né? Porque a gente tentou aqui no Atenção Vascaínos, na semana passada, não lembro se foi no podcast ou foi na live, eu, o Flávio, o Emerson, a gente ficou especulando, né, a partir das declarações do Pássaro, quem poderia ser o centroavante, por exemplo. Falamos do Fernandão, falamos do Nicolas lá do Paysandu, poderia ser o He-Man, né, o Rafael Moura, e, ninguém chegou perto de considerar o Daniel Amorim. Então, dessa vez eu vou jogar aqui, a bucha no colo de vocês. Quero saber de vocês. Que jogador que tá no mercado aí, entendeu? Que se encaixa com essa descrição do Pássaro, que vocês acham que pode pintar no Vasco aí nos próximos dias. Dizem nos comentários, eu vou ficar de olho. E aí, amanhã ou depois, se o Pássaro realmente, né, confirmar aí essa tendência e contratar um lateral esquerdo com esse perfil, e for justamente o nome que você deixou aqui nos comentários, aí, amigo, você vai poder tirar essa onda de que cantou a pedra antes de todo mundo e vai ter seu comentário aqui no nosso Boletim AV para provar. Então, diz aí nos comentários, dá o seu palpite, mostra que você está ligado no mercado, que a gente vai continuar debatendo esse assunto aqui nos comentários, nesse aquecimento
que vai ser essa semana aí para nossa estreia na Série B. Pois é, agora a temporada vai começar para valer. E aqui no Atenção Vascaínos a gente está preparando muito material para alimentar vocês, não é mesmo? A gente está reforçando o time aí para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Eu vou até aqui dar os parabéns aí, né? As boas-vindas para Jéssica Dias, que tá assumindo lá o Acorda Vascaíno. Então fica de olho no Ave Mais, você vai ter o podcast. A Jéssica participa também. Tem o Acorda Vascaínos. Acompanha a gente lá no Ave Mais, não é mesmo? Acompanha a gente também aqui no Atenção Vascaínos. Mais tarde tem o Flávio no Ave News aí com mais informação. Amanhã o Emerson vem no Bom Dia Gigante com mais notícias também. E à tarde vocês vão ter eu aqui apresentando mais uma vez o Boletim AV com muita notícia, muita informação. Espero contar com a sua audiência e até lá a gente vai se falando. Meu amigo Felipe Tiru, me dá uma licença antes de você encerrar esse Boletim AV com uma importante informação. O Vasco acaba de anunciar mais um reforço para a temporada 2021. Trata-se do volante Michel, de 31 anos, jogador que estava no Grêmio porto-alegrense e que já foi treinado por Marcelo Cabo no Atlético Goianiense. O jogador faz função de volante, de zagueiro e também de lateral esquerdo, dentro daquelas dicas dadas pelo Alexandre Pássaro. Logo mais no Avenils a gente vai trazer mais informações, assim como as apresentações de Daniel Amorim, centroavante, e de Martim Sarrafiori. Grande abraço, agora está encerrado o Boletim AV.